palavra que o Senhor colocou. Vocês estão me ouvindo? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é uma palavra tão poderosa, querido. É uma palavra tão abençoada. Sabe, eu queria falar a vocês nessa noite do Salmo 23. E todas as bênçãos que estão contidas nesse Salmo. Salmo 23, possivelmente é a parte da Bíblia mais conhecida no Velho Testamento. É comum você chegar em alguns lugares e encontrar uma Bíblia aberta no Salmo 23. Salmo 23, ele foi escrito por Davi, né? Quando estava apacentando as suas ovelhas. E Davi, ele sabia o que era ser pastor. E ele sabia que o Senhor era o pastor dele. Então, querido, está escrito lá, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no Salmo 23. Vamos ler juntos. Confere na tua Bíblia, como os crentes conferiam. Diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, aleluia. E o teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe, queridos, é um salmo, ele é pequeno, ele contém apenas 6 versículos. Mas tão poderoso esse salmo. É um salmo escrito para a igreja, para os crentes. Esse salmo foi escrito para as ovelhas do Senhor. Quem é a ovelha do Senhor aqui? Amém. Então esse salmo está escrito na Bíblia para mim e para você, que somos ovelhas do Senhor. Mas isso é uma verdade incontestável, porque tem muitas pessoas que ainda não fizeram Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, e eles leem o Salmo e eles se apossam dessas verdades. Mas nós sabemos que Jesus deixou algumas coisas, algumas promessas, algumas verdades para os filhos, para as ovelhas dele. E tudo que está escrito aqui, amados, são para as ovelhas. Agora, qual é o grande problema que muitos cristãos enfrentam? É porque eles conhecem o nosso Deus como o Deus Salvador. Conhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas eles não conhecem Jesus como seu bom pastor. O Salmo diz, o Senhor é o meu pastor. Ele não diz, o Senhor é o pastor. Ele não diz que o Senhor é pastor de todo mundo. Ele diz que o Senhor é o pastor. Se Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Agora, ser ovelha, amado, requer de nós obediência. Ser ovelha requer de nós renúncias. Muitas vezes temos que renunciar às nossas vontades. Porque se nós formos ovelhas sem um pastor, certamente nos desviaremos. Porque ovelha, pense num bicho, eu sou filho de agricultor, de pessoas que criaram gado, meu pai e minha mãe já estão na glória, mas sempre gostaram da roça. Eu sou de lá também, eu gosto também, gosto de criar galinha, gosto de criar coelho, gosto de criar pato, sempre gostei dessas coisas. E sabe, a ovelha é um animal, assim, um tanto quanto tola. Ela é um animal que ela não sabe
se defender sozinha. É um animal que, se você deixar, ela começa a comer aqui e vai andando, daqui a pouco ela não sabe nem onde está mais, ela não sabe voltar. Por isso o Salmo diz que o bom pastor cuida das suas ovelhas para que elas não venham a se desgarrar, a se desviar. Porque se deixar elas sozinhas, elas se perdem mesmo. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver grandes coisas nessa noite. Porque sei que o Senhor quer trazer coisas poderosas para habitar no nosso coração. Então, muitas vezes, querido, as pessoas conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ah, Jesus é o meu Salvador. Mas Jesus, como o nosso bom pastor, Ele requer muita coisa da gente. Nós temos mesmo que abrir mão das nossas vontades. Sabe, às vezes, Deus diz uma palavra, dá uma palavra a gente. Olha, você vai ser um homem próspero. E aquela prosperidade muitas vezes começa a demorar a chegar. E a gente, sem perceber, começa a se desviar da palavra de Deus. Querendo dar aquele nosso jeitinho. Querendo fazer associações que Deus não mandou a gente fazer. Querendo abrir empresas que Deus não mandou a gente abrir, simplesmente por falta de obediência, por não saber esperar a promessa de Deus se concretizar na nossa vida. Muitas vezes a gente procura dar aquele nosso jeitinho, e é aí que está o perigo, é aí que a gente deixa de ser ovelha do bom pastor. E a Bíblia diz lá em João 10, que depois do bom pastor conduzir para fora todas as suas ovelhas, elas vão adiante, ele vai adiante delas. E estas os seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, e elas seguem o seu pastor. Aí a palavra diz que depois de nos tirar para fora, aí entra onde nós estávamos antes de sermos alcançados pela bondade e a misericórdia de Deus. Onde nós estávamos, muitos estavam em lugares, em poços de lodo, em lugares tenebrosos. Muitos de nós não estaríamos mais aqui, se Ele não tivesse esticado a sua mão, pegado na nossa e puxado a gente para fora, como uma ovelha que caiu em um buraco. Amém. E Ele fez isso por nós. Pegou pela nossa mão e nos tirou de um lugar que não era um bom lugar. E quando a ovelha se desvia, não vem coisa boa para ela. Porque, como eu disse, ela não sabe se defender direito. O máximo ela pode dar uma carreira, mas nem é um animal muito veloz. Se um outro animal correr atrás de uma ovelha, ele alcança. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Feche seus olhos. Repita comigo isso que eu vou falar agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque os seus pensamentos são melhores do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos que os meus. Ele sabe o que eu não sei, aleluia. Ele vê o que eu não vejo. Ele faz o que eu não faço. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para mim. E a partir de hoje, eu não vou mais reclamar, eu não vou recuar, não vou negociar, e que seja feita a sua vontade na minha vida,
como é feita no céu. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, no Salmo 23, existem muitas bênçãos para as ovelhas de Cristo, para as ovelhas de Deus, para as ovelhas do bom pastor. Entre elas, nós vamos ver hoje algumas dessas bênçãos, como a provisão, descanso, paz, restauração, direção, segurança, consolo, sustento, unção, abundância, confiança e união. Tudo isso está nesses 6 versículos do Salmo 23. Lá onde, no primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo fala de provisão, queridos. Oh, aleluia. Deus deseja nos prover. Ele sempre quis nos prover. Por isso a palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, eu lembro daquele povo hebreu, quando eles passaram 40 anos no deserto. E Deus sustentou aquele povo por 40 anos. Não faltava alimento, não faltava água. Ele colocou uma nuvem para diminuir o calor do sol durante o dia. Ele colocou um fogo para aquecer durante a noite. Ele verdadeiramente era o pastor daquele povo. Mas quantas vezes aquele povo se desviou do bom pastor? Mas a verdade é que ele não deixou faltar nada para aquele povo. A Bíblia diz, no Salmo 37, versículo 25, diz assim: Davi reconhece isto e ele escreveu: fui moço e já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu declaro que você não será desamparado, em nome de Jesus, e a sua descendência jamais irá mendigar o pão. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Recebe isso, amado, em nome de Jesus. Paulo disse: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Oh, aleluia! Esse é o nosso bom pastor. Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o próprio Jesus, o que disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas, amados, quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, vos serão acrescentadas. Oh, aleluia, aleluia. O louvor começou orando e dizendo: se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, queridos, Ele sempre faz. A nós que não sabemos e não temos paciência para esperar muitas vezes. Oh, aleluia. O nosso Deus, Ele não nos desampara, querido. Sabe, Deus sempre provê as coisas antes da necessidade. Mas pastor, de onde o senhor tirou essa conversa? Está lá em Gênesis, querido. Sabe, Deus diz a palavra que Deus preparou o jardim, plantou todo tipo de árvore frutífera, colocou os animais. Depois que Ele fez tudo isso, Ele criou o homem. Já estava tudo lá: o alimento, o sustento, o lugar de descanso para ele, um lugar para ele trabalhar, o lugar da provisão já estava lá. Aí Ele prepara o homem e coloca o homem lá. Primeiro Ele proveu tudo que era de necessidade do homem. Sabe que Deus não muda? Sabe que Ele ainda continua sendo Deus? Sabe que Ele ainda continua provendo antes da necessidade? Sabe, querido, a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Quantas vezes nosso corpo adoece? Hoje nós oramos pela mãe de Jeane aqui. E eu creio,
na cura daquela mulher. Eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor. E eu creio nessa verdade. Aleluia. Sabe, queridos, como eu estava dizendo, quantas vezes o nosso corpo adoece, mas a cura já foi provida para nós há 2024 anos atrás. Lá na cruz do Calvário, Jesus já disponibilizou a cura para o nosso corpo, porque pelas suas pisaduras Ele levou sobre si. Ele não vai mais levar, Ele já levou sobre si as nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus, Ele provê antes da necessidade chegar. A Bíblia diz que nós somos em tudo enriquecidos. Nós somos prósperos, somos mais que vencedores. Sabe, chega a necessidade, chega a dificuldade. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas a provisão já está pronta, querido. Agora, como a gente vai chamar isso? Como a gente vai trazer à existência essa provisão que está no reino espiritual para a nossa vida material? Através do braço forte da fé e da confissão da palavra. É crendo, amado, é crendo que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, que nós alcançamos a cura no nosso corpo. É crendo que Ele já proveu todas as nossas necessidades, que nós tomamos posse das coisas materiais. Mas tem que crer, amado. A fé é o braço forte. A fé é o que traz à existência o que já está disponível para os filhos de Deus, para as ovelhas do bom pastor. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Davi também disse: Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Aleluia. Fala de descanso, querido. A esse respeito, Jesus também falou lá em Marcos 11, 28. Mateus 11, 28. Jesus disse: vinde a mim. É a Ele que a gente deve ir, queridos. É a Ele que a gente deve, é nele que está o nosso descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Tomai o meu fardo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e encontrarás descanso para as suas almas. Doenças da alma, querido, tanto tem afligido o povo de Deus. Depressões, problemas que afetam a nossa mente, que nos causam peso, que nos trazem fardos pesados. Mas o Senhor está dizendo nessa noite a você: vinde a mim, lança sobre mim os teus problemas, tira os teus olhos dos problemas, olha para o autor e consumador da tua fé, e Ele vos aliviará, e Ele vos dará descanso para a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, querido, Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir ou imaginar. Ah, meu amado, como é bom poder levantar de manhã e agradecer a Deus, e olhar para a beleza da sua criação. Sabe, toda a criação, ela glorifica ao Senhor. Eu tenho um abençoado de um passarinho lá na minha casa. Todo dia ele vem na minha janela. Todo dia, 5 horas da manhã. Eu ia filmar ele hoje, mas eu não sei porque ele não veio hoje.
Mas todo dia de 5 horas da manhã, eu tenho uma janela que ela é espelhada. Ele chega na janela, ele pensa que é outro passarinho e fica teco, 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 teco. Eu digo, eu não acredito, não, já chegou. Eu me levanto, vou orar. Eu levanto e eu fico por dentro da janela observando a beleza da criação. Que coisa maravilhosa. Mas ele não vem só, ele vem com outro que fica no fio, assim, encostado à janela cantando. E é maravilhoso acordar com o canto dos pássaros. Deus é maravilhoso, amado. Ele já começa a nos abençoar quando abrimos os nossos olhos. O nosso primeiro suspiro pela manhã. Tudo isso é para nós sermos gratos a Ele, agradecer a sua bondade, a bondade da sua criação. Sabe, tem muitas pessoas aí pagando pelo oxigênio, caro, é caro, amado, um bujão de oxigênio. Tem muitas pessoas pagando para respirar e Ele nos dá tudo de graça. Por isso nós temos que expressar mesmo a nossa gratidão. Precisamos ser gratos naquelas mínimas coisas que a gente acha que é pequena. Respirar, uma coisa, a gente, às vezes a gente diz, é tão simples. Mas para de respirar 1 minuto para ver o que acontece. Aleluia, queridos. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está mesmo nessa noite, amado, querendo realizar os desejos do nosso coração. Aleluia. Davi também disse, Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ei, pense num lugar onde a gente tem paz. Quando a gente está num lugar assim, na beira de um lago, numa grama, num negócio deitado assim, embaixo de uma árvore, só olhando para a criação. Que paz, que sensação de paz. Esquecendo do mundo, das coisas, das aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E nós sabemos que são muitas as aflições do justo. Mas ele não parou por aí. Ele continuou e disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo dá. A paz do mundo é quando a gente está suprido. É quando a gente tem um dinheiro no bolso, numa conta. É quando a gente tem um carro para andar. É quando a gente não está doente. Mas Jesus disse, deixo-me a minha paz. Não a paz como o mundo dá. Mas uma paz que mesmo em meio às aflições, os problemas, as dificuldades, as doenças, ela reina na nossa vida. Hoje quando eu cheguei aqui, pastor Wesley me disse, rapaz, você veio ministrar, sua sogra está doente. Eu disse, pastor, a gente tem que entender as coisas de Deus. E a gente não pode perder a nossa paz por qualquer coisa, queridos. Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ter paz. Mesmo em meio dos problemas. Jeane me diz muito, esse homem parece que não se importa com nada não. Eu me importo, mas eu sei de quem eu sou ovelha. Eu me importo, mas eu sei que Deus, Ele nos dá, é a vontade dEle que nós tenhamos paz. Sabe, querido, muito poucas coisas tira meu sono. Se eu for citar o que tira meu sono, eu não me lembro agora, não me recordo. Não sei se é porque eu estou... não estou não. Eu não consigo lembrar de nada que tire meu sono. Eu durmo, eu deito e durmo. Eu deito e durmo, amado. Porque eu sei que ao justo Ele dá enquanto dorme. Aí Deus, você não tem problema não, pastor? Tenho muitos problemas. Todo dia aparece problema para mim. Eu acho que desde que eu me conheço por gente que eu enfrento problemas. Meu e dos outros. Porque o meu trabalho é resolver problemas dos outros. Então o dia todo chega gente com problema para me resolver. O dia todo, às vezes eu estou em casa, telefone, problema. Me ajude nisso, me ajude naquilo. Faça isso por mim, faça aquilo por mim. Mas é isso mesmo, amado. No mundo tereis aflições, mas vamos ter paz, porque
Deus nos promete essa paz. E essa paz está disponível, Ele já proveu essa paz para nós. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa? Oh, glória. Deus é bom. O Salmo também nos promete restauração. Quando ele diz assim: restaura minha alma. Deus pode trazer de volta, amado, para você, coisas que o mundo tirou. Sabe, Deus pode trazer de volta para nós algumas coisas. Existe uma coisa chamada dupla honra. E isso está disponível para os filhos de Deus. Sabe, aconteceu esse acidente com o nosso irmão Garedo. E levou alguns bens dele, coisas materiais, e certamente afeta também psicológico, a mente, a preocupação da pessoa com ele e com aqueles que dependem daquele local de trabalho. Mas Deus, Ele é poderoso, amado, para restituir. E eu creio numa restituição. Eu creio que ficará muito melhor do que era. Eu creio que haverão muitos mais clientes do que ele tinha. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais, querido. Ele faz mais do que nós pedimos. E Ele faz mais do que nós pensamos. E sabe do melhor? Ele não é homem para que minta. E Ele não é filho de homem para que se arrependa. Então, se está escrito na sua Bíblia e na minha Bíblia, Ele vai fazer, querido. Ele vai fazer. Direção também está lá no Salmo 23. Davi disse: Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A Bíblia nos diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia, amém. Aleluia. Jesus foi para o Pai. Está lá, ao lado dele. Mas mandou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o poderoso Espírito de Deus, para habitar em nós. E Ele está em nós, amado, para nos guiar, para nos consolar, para nos ajudar, para nos consolar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e obedecemos, porque muitas vezes ouvimos a voz do Espírito Santo e não queremos obedecer. E como há dano na nossa vida quando desprezamos a voz do Espírito Santo. Quando Ele diz, faça assim, e aí você vai, diz, não, mas eu acho que assado é melhor. Amado, faz o que o Espírito Santo está te pedindo. Faz o que Ele está dando direção para você. Porque é segurança, amado, para nós. É segurança. Consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Fala de uma ovelha perdida. O pastor, ele usa um cajado e uma vara, um bastão. O cajado é uma vara mais fina e tem um gancho assim na ponta. E esse cajado, o pastor, ele usa muitas vezes para levantar, para tirar uma ovelha que caiu num buraco. Então ele vai lá com aquele ganchinho, passa por baixo dela e puxa. Às vezes uma ovelha que está caída para levantar. Às vezes uma ovelha que está tentando se desviar, ele puxa para o caminho certo. E é assim que Deus faz conosco. É assim que o nosso bom pastor faz conosco. Sabe, muitas vezes a gente inconscientemente procura sair do caminho. Sai do caminho que Ele nos aponta. Mas sempre existe uma voz. Sempre existe um consolador dentro de nós. Que diz, ei, não faça isso. Ei, não vá por aí. Ei, vá por aqui, ó, o caminho é esse. E Ele também nos consola, amado. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de perda. Ele vem no nosso ouvido. Ele vem no nosso coração.
Ele vem com palavras que nos levantam, que nos consolam, que nos coloca de volta no trilho, que nos faz entender que se Deus fizer, Ele é Deus. E que se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe mais do que nós precisamos. Ele sabe aquilo que nós precisamos. O Salmo também fala de sustento, porque Davi disse: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha que coisa louca. Quem vai colocar uma mesa na presença dos inimigos, né? O mundo não entende isso. Mas a Bíblia diz que os nossos inimigos não são carne nem sangue, mas principados e potestades. E sabe que os nossos inimigos já foram vencidos? Lá na cruz do Calvário, Jesus despojou todos eles, envergonhou eles, publicamente. Mas eles estão aí ao nosso redor, trazendo dificuldade para nossas vidas, trazendo aflições para a nossa vida. Porque parte das aflições vem até nós porque nós não ouvimos a voz do bom pastor. Mas parte vem mesmo. Porque o papel dos principados e potestades é nos afligir mesmo, é trazer coisas que a gente nem está. Às vezes a gente está em paz, daqui a pouco surge aquele problema que a gente não sabe nem de onde veio. Meu Deus do céu. Eu me lembro um dia que eu não sei o que foi que aconteceu não. Eu vinha no trânsito, sinceramente, se eu fiz alguma coisa, eu fechei alguém, eu não sei. Eu não vi nada. E eu percebi um carro me seguindo. Quando eu parei na porta do meu condomínio, o cara baixou o vidro e disse: faça de novo. Puxou uma arma para fora assim. Eu disse: meu Deus do céu. Eu disse: o que foi que eu fiz, homem? Faça de novo. Eu digo: o quê? Isso pode ser o sapirico mesmo, um negócio desse. Como é que pode? E até hoje eu não sei o que foi que eu fiz. Se eu fiz alguma coisa, ou se aquela pessoa estava com algum problema mental, sei lá, não sei. Porque eu também não desci para ir lá na porta do carro, não, porque estava armado o cara. Eu digo: graças a Deus a porteira abriu e eu fui-me embora. Meu Deus do céu. Eles trazem, amado. O papel dele é trazer mesmo aflição para os filhos de Deus. Mas Deus quer servir esse banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Por que será que Ele quer isso? Porque Ele quer mostrar que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele nos alimenta. Ele não quer que os nossos inimigos nos vejam triunfando sobre eles. Deus tem prazer em nos ver triunfar sobre os inimigos, sobre os principados e potestades. Por isso Ele coloca um banquete para nós, na presença dEle, e eles ficam lá, se mordendo e olhando, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Aleluia, aleluia. Unção, Davi disse: unges a minha cabeça com óleo. O pastor, principalmente os pastores naquela época, né, naquele lugar era muito quente. Então eles passavam óleo na cabeça das ovelhas, para que aquele óleo refrigerasse a cabeça dela, a pele daquelas ovelhas naquele sol escaldante. E também para que os insetos que vinham picar aqueles animais, eles não gostavam do cheiro do óleo. Então eles chegavam, se aproximavam e saíam. E mesmo quando a ovelha era picada, aquele óleo ele servia como um remédio para para cicatrizar, exatamente. E hoje, o nosso bom pastor, ele nos unge. Querido? A unção está disponível para os filhos de Deus. Sabe, quantas coisas nós somos capazes de fazer quando o Senhor nos unge para isso. Ele nos capacita. A unção, ela traz capacitação para o Filho de Deus. Sabe, coisas que
jamais imaginaria que eu pudesse fazer. Estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus para você. Eu já disse uma vez aqui, eu era um homem que eu passava na rua e quando eu olhava as placas das igrejas eu dizia: que é isso? Estão fazendo mercado mesmo com a palavra de Deus. Olha o nome dessa igreja. Mas eu não sabia que existe uma coisa chamada multiforme sabedoria de Deus. Sabe, existe um nome na placa, existe uma placa nessa igreja chamada Verbo da Vida. Mas existem muitas placas por aí com nomes até um pouco estranhos. Mas sabe que pessoas são alcançadas naquele lugar que não seriam alcançadas aqui? Sabe que é por isso que Deus unge a nossa cabeça. Para que nós venhamos a ser capacitados a fazer coisas que a gente não se vê fazendo. Eu jamais imaginaria hoje um homem que passava tirando onda. Hoje está aqui adorando, louvando, ministrando a palavra do Senhor para os filhos de Deus. Como Deus é maravilhoso, amado. E Ele unge mesmo a nossa cabeça. Aleluia, glória a Deus. Está acabando, querido. Abundância. Ele diz: o meu cálice transborda. Isso significa ter mais do que suficiente. A vontade de Deus é sempre que nós venhamos a ter mais do que suficiente. Para se estragar, não. Para que nós, quando sobrar, a gente possa abençoar outras pessoas, outros irmãos. Olha a necessidade desse povo no Rio Grande do Sul. E o que seria daquele povo se o nosso cálice não transbordasse? Se Deus não fizesse transbordar na vida das pessoas, para que elas pudessem tirar um pouco ou muito do que tem, para abençoar aquele povo. Isso é fazer transbordar. Isso é abundância. Quando seguimos esse pastor, queridos, ele faz que nós tenhamos mais do que suficiente. Não para desperdiçar, como eu falei, mas para que nós venhamos abençoar outras pessoas. O Salmo 23 também fala de confiança. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Certamente, querido, a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Sabe, muitas vezes nós até pensamos, naqueles momentos de grande dificuldade que passamos, nós pensamos que o Senhor não está conosco. Quando estamos passando por grandes tribulações, às vezes algumas pessoas pensam: Deus não está comigo. E às vezes até diz assim: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Senhor, o Senhor não está vendo? Ele está, amado. A palavra diz que Ele nunca nos deixará. Ele habita em nós, na presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele não sai, amado. Ele não sai de jeito nenhum. Ele habita em nós. Ele veio habitar em nós. A não ser que você mande Ele sair. Aí não tem jeito. A não ser que você venha se apostatar totalmente da fé. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando das ovelhas do bom pastor. Então, Ele habita em nós. Ele está sempre conosco. Ele jamais nos deixará. Oh, glória a Deus. É uma bênção. E nós podemos ter essa confiança, amado, de que Ele estará sempre conosco, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, Deus está sempre conosco. E para encerrar, o Salmo nos dá também a união. Estamos conectados a Deus, querido. E nós nos tornamos com Ele um só. Ele nunca vai deixar, nunca vai te desamparar. Davi disse: e habitarei na casa do Senhor. Jesus também disse:
todo aquele que vem até mim, de modo nenhum lançarei fora, jamais desampararei. E Paulo, o que disse? Lá em Romanos 8, 38 e 39. Ele fala: pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Se você é uma ovelha do bom pastor, você é um com Ele, amado. Você é um com Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Obrigado, Pai, porque nessa noite nós podemos entender, Pai, tantas bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Um salmo tão maravilhoso. Alguns olham e dizem: nossa, como ele foi feliz em escrever esse salmo, tão bonito, tão reconfortante. Mas é muito poderoso, amado. Carrega muitas verdades, muitas bênçãos para nós. São para mim e para você, amado. E essas coisas nós não podemos apenas ler e esquecer. Não, nós temos que crer nessas verdades. Temos que abrir a nossa boca, declarar. Temos que usar a fé que Cristo depositou no nosso coração para trazer a existência, para que possamos usufruir de todas essas bênçãos. Verdadeiramente usufruir. Verdadeiramente usufruir, querido, de provisão. Verdadeiramente usufruir de descanso, de paz. Termos as nossas restaurações da nossa vida, coisas restauradas, sentimentos, emoções restauradas, famílias restauradas, sermos direcionados, sermos guiados pelo Espírito Santo, podermos ter a segurança de que Deus está nos guardando, de que aos seus anjos Ele dá ordem para que nos guardem, e mesmo se nós tropeçarmos, Eles nos sustentarão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Termos consolo naqueles momentos de perdas, nos momentos em que estamos aflitos, nos momentos em que estamos um pouco até descrentes, fracos na fé. Ele nos consola, Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos sustenta, Ele unge a nossa cabeça, amado, e nos capacita a fazer coisas que não somos capazes de fazer. Oh, claro. Ele traz até a nossa vida abundância para que nós possamos ter para nós e para abençoar aqueles que estão perto de nós. Oh, aleluia, aleluia. E podemos ter a confiança que somos verdadeiramente um com Ele. Querido, se você está aqui nesta noite, e se você ouviu essa palavra, e se você quer ser um com o bom pastor, e se você ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor está te dizendo nessa noite: eu quero ser o teu pastor. Eu quero ser o pastor do Salmo 23 para você. Faça um sinal com a sua mão. Faça um sinal com a sua mão se você quer fazer de Jesus o seu bom pastor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Faça um sinal com a sua mão, querido. Se você é uma ovelha e se desviou dos caminhos do Senhor, o Senhor está querendo te trazer de volta para os caminhos certos, te colocar no aprisco dele. Faça um sinal com a sua mão. Todos salvos? Você já é salvo, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo, com evidências de falar, orar em outras línguas?
Está disponível para você, amado. Vem aqui à frente, nossos amados conselheiros vão te orientar nisso e você vai ser batizado no Espírito Santo. Você vai orar em outras línguas. Amém? É uma igreja poderosa. Todos salvos, todos curados, sarados. Amém. Então sejam abençoados, amado pastor Wesley. Glória a Deus. Alô? Oi? Está funcionando? Queria também indicar a você, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nessa ministração, de Tony Cook, O Senhor é o Meu Pastor. Amém? Compre esse livro, está disponível aí na Sala da Visão. Ele vai abençoar grandemente a tua vida, queridos. Amém?